Acordou, irmão? Você tomou um café, irmão? Eu tomei. Qual o tema da noite? A fé que agrada a Deus. Amém, a fé que agrada a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia em Hebreus 11, verso 6. Aleluia. Vai colocar aqui também, né? Eu creio que você já ouviu várias vezes esse versículo. Mas é muito importante nós lermos ele sempre, irmãos. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Eu quero ficar mais com a primeira parte. De fato, sem fé é impossível. Está aqui uma coisa que a Bíblia fala que é impossível. O que é impossível, André? Você não vai poder agradar a Deus sem fé. Eu não posso agradar a Deus sem fé. Sacrifícios, às vezes as pessoas aí fazem grandes sacrifícios, né? Pagam promessas achando que ele vai agradar a Deus fazendo aqueles sacrifícios, pagando às vezes indulgências, fazendo votos de subir escadarias altíssimas, achando ele que isso vai agradar a Deus. Não, irmãos. Seja lá o que você fizer, para agradar a Deus, tem que ter fé junto. Porque sem fé é impossível, ou seja, não tem jeito. Não tem como, não tem outra maneira. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, então evidentemente Deus proporcionou meios para que você venhamos ter fé. Amém, irmãos? Deus não deixaria isso na sua palavra, sem fé você não pode me agradar, então se vira aí nos 30. Não, Deus ele deixou na sua palavra o meio de nós fazer com que nós venhamos ter fé. E Romanos 10, 17 nos dá uma resposta muito nítida, muito clara. Romanos 10, 17 diz assim: e assim a fé vem pelo quê? E ouvir pela palavra de Deus ou de Cristo. Ou seja, Deus ele proporcionou o meio de nós termos fé. Através de quê? De ouvir a sua palavra. Querida igreja, a fé que eu tenho, a fé que você tem, ela é resultado que você ouviu. Tudo que você, na verdade, até mesmo que você acredita ao contrário, é porque você resolveu acreditar. Mas como nós estamos falando da fé bíblica, a fé que eu tenho hoje, a fé que você tem hoje em Cristo, nada mais é que resultado do que você ouviu. Mas só que tem um segundo passo. A fé também que eu tenho é resultado do que eu agarrei no meu espírito. Você, sim, a princípio, o primeiro passo é você ouvir. Com esses 2 ouvidos abençoados que você tem. Não tem outro meio da fé vir. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Mas quando você ouve, você precisa agarrar. Eu gosto da expressão que o apóstolo Paulo ele diz lá em 2 Coríntios 4:13. Sabe o que está escrito? Alguém sabe? Eu criei, por isso falei. Ou seja, o apóstolo Paulo parece estar falando, eu criei, eu peguei. Isso é fé. Você ouve algo, epa, eu quero isso, eu creio nisso.
Foi isso que você fez com a mensagem do Evangelho da cruz. Você ouviu alguém pregando, alguém evangelizou para você, eu quero isso. Você fez isso, primeiro passo foi nos ouvidos, mas você fez isso aqui dentro, no teu espírito, você agarrou aquela verdade. Eu quero esse caminho, eu quero Jesus. Eu criei, por isso eu falei, então você confessou, eu quero ser de Cristo. Porque a fé, nós não vamos falar muito sobre isso, mas vamos falar um pouco de vez em quando, a fé ela vai levar você a falar. Abrindo um leque, irmãos, querendo ou não, uma hora o que de fato você crê, de fato você vai falar. Você sabia disso? Às vezes aqui no meio dos crentes aqui, todo mundo tem atitude de fé, né, pastor? Eu sou curado, eu sou sarado, mas fica com dor de barriga e acabou. Uma dor de barriga, uma dor de cabeça, tem Mosaic, tem Doril. Acabou, aquele crente de fé da igreja sumiu. Tomou Doril, mas não, e a fé sumiu. Ele não tomou Doril, mas a fé sumiu. Em vez de sumir a dor de cabeça, sumiu foi a fé. Tomou Doril, a fé sumiu. Não, mano, não faz isso não, mano. Irmãos, a fé que você tem, ela é resultado daquilo que você aceitou como verdade. Isso aqui é algo bom, ao mesmo tempo também não é. Porque tem muito crente que ele acreditou em muita mentira, não é verdade? Ele ouviu até uma palavra sendo pregada na igreja, até mesmo por um pastor, ou um apóstolo, ou um profeta, ou mestre, mas ele ouviu algo errado. E ele ouviu algo errado e ele aceitou aquilo para a vida dele. Como que é sério esse negócio de ouvir, né, irmãos? Mas a fé que você tem é o resultado do que você aceitou como verdade para a sua vida. Você aceitou Jesus como o quê? Como uma verdade para a tua vida. É por isso que você está aqui nessa noite. É porque você creu no sacrifício de Cristo e você aceitou isso como verdade. E isso aqui nos chama a atenção, irmãos. Embora que quando você recebeu Cristo, muita coisa veio junto no pacote, mas só aquilo que você aceitar na tua vida como verdade é que você vai viver. É só aquilo que eu aceitar na minha vida como verdade que eu vou viver. Embora que está na palavra, está tudo incluído no sacrifício, na redenção em Cristo Jesus, mas eu só vou viver o que eu aceitei como verdade para a minha vida. Você pode ser salvo, eu creio que você vai ser salvo, vai ser arrebatado, mas você pode viver miseravelmente aqui, mas chegar no céu. Mas você também pode viver como próspero e chegar no céu. Você pode ser arrebatado cheio de doença, mas você pode também viver uma vida saudável, experimentar do poder disponível do sacrifício de Cristo, que Ele é o Senhor que te sara. Ou seja, é aquilo que você aceita como verdade para a tua vida que você vai viver. É aquilo que eu aceito como verdade para a minha vida que eu vou viver e nada mais do que isso. Sabe por quê? Porque Deus respeita a minha fé e respeita a tua fé. Muitas pessoas, eles poderiam viver mais, mas não vão viver, porque eles não agarraram. Não tem o que eu falei? Eles não pegaram, eles até ouviram, mas eles não agarraram. Que bom que deu tempo para você chegar aqui, né? Aleluia, mas a chuva não te move, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Rapaz, chega, está fazendo barulho aqui. Irmãos, tudo isso me remete a uma coisa, o que nós estamos falando aqui. Sem uma palavra de Deus, sobre qualquer situação na tua vida, se você não tem uma palavra de Deus sobre aquilo, não existe fé. Eu vou tentar falar de outra maneira. Para você poder ativar o poder que existe na fé, que Deus colocou no seu coração, você precisa de uma palavra de Deus sobre isso. Vou te dar um exemplo. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então você tem uma palavra de Deus que te garante isso. Então você pode crer no que Deus disse. Mas vou dar um exemplo absurdo. Eu creio em nome de Jesus que aquela mulher vai largar aquele marido vai ser meu. Você pode crer, abençoado, mas isso não vai acontecer.
Porque não existe poder na palavra de Deus para você estabelecer essa fé. Parece um absurdo, né, irmão? Mas tem gente que é assim, irmão. Porque às vezes a gente vê, tudo que pedir, crendo, receberei. Não, é tudo, mas você tem que ter uma fé pautada na palavra para você chamar aquilo para a tua vida. Se você não tem uma base bíblica, você não pode ter fé. Se você não ter algo que pauta aquilo que você está declarando, aquilo que você está crendo, a sua fé não vai funcionar. Talvez essa seja a razão, porque muitas das vezes a nossa fé não está funcionando. Nós não temos uma pauta sobre aquilo que nós estamos crendo. Nós não temos uma base. Eu estou crendo nisso, mas cadê a base para isso? Amém, irmãos? Sem uma palavra de Deus não existe fé. Então, quando você orar, fica a dica. Eu gosto muito de orar e falar, citar a palavra. Quando você orar, procure versículos bíblicos que pautam aquela oração tua. Quando você quiser crer por algo, procure texto que vai de conta com aquilo que você está querendo crer, está querendo para a sua vida. Procure texto que embase a sua fé. Isso vai te dar legalidade na palavra. Deus, tu disse na sua palavra. Pai, a tua palavra diz que o Senhor não muda, que aquilo que tu diz, tu não muda, que a tua palavra não volta vazia. Tu disse na tua palavra que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Pai, eu vou ficar com a tua palavra, porque tu és fiel, tu não mente. Você usou a Bíblia. E Deus gosta disso, irmãos. Porque quando você fala isso, não é como se você estivesse imprensando Deus, não. Não, meu Deus está vendo que você está valorizando aquilo que Ele disse. Porque Deus, Ele não responde simplesmente à vontade alheia, carnais. Não, Deus responde a sua palavra, irmão. A fé que você tem que ter baseada na tua palavra. Porque é essa fé que Deus vai responder. A fé que é baseada na palavra. Amém, irmãos? E a fé, irmãos, nós falamos muito sobre isso aqui na igreja. Nós vivemos pela fé. Você sabe uma coisa, irmão, que eu estava pensando? O Espírito Santo estava falando muito comigo, quando eu estava estudando essa palavra, é que as pessoas transformarem a fé em o seguinte: não, a fé é como se fosse um tipo de um recurso para você se livrar de problemas. Será que é isso a fé? Eu não preciso usar a fé não estou com problema nenhum. E aí, realmente tem pessoas que não têm tantos problemas na vida assim. E aí, ele não precisa de Cristo, não? Tem pessoa que está com a família tudo bem, está com a conta gorda, está com o carro importado. Tem até uma família boa. Tem pessoas que vivem assim, sabia disso? E não são crentes. Não se espante com isso. Mas e aí, ele não precisa de Cristo, não? Precisa. Ele não precisa conhecer essa fé que nós pregamos? Precisa. Então a fé não é uma ferramentazinha, ou algum recurso para você se livrar de problemas. Para eu me livrar de problemas. Não. Vamos dizer assim, isso está incluído no pacote, mas a fé não é isso. Você pode usar sim, e nós devemos usar sim, a fé diante das adversidades da vida. Mas a fé, irmãos, é um estilo de vida. Nós vivemos, olha só a palavra, como que essa palavra for. Nós vivemos pela fé. A fé é a nossa vida, irmão. A nossa vida está na fé. Desde que quando você recebeu Cristo, até você ser tirado dessa terra, toda a nossa jornada é uma jornada de fé. Esteja um momento seja um momento bom ou ruim que você estiver passando, a nossa vida tem que ser uma vida de fé. O tempo todo. A Bíblia diz lá em Hebreus 10, verso 38. Mas o meu justo, quem é justo aqui, irmão? André, não sou muito justo, não. Irmãos, esse justo aqui é aquele que foi justificado por Cristo. Quantos foram justificados por Cristo aqui? Você não é justo porque você é bonzinho, não, irmão. Você é justo porque Jesus é bom. E Ele resolveu morrer por você. Amém, irmão? Mas o meu justo, está falando de mim.
viverá. Fala, pode falar, viverá pela fé. Você é abençoado, que é justificado por Cristo. Eu que também sou abençoado. Nós vivemos pela fé. Nós vivemos. Eu não sei se você já prestou atenção, mas as pessoas te chamam de quê? De crente. Não é? Ali vai um crente. O que se espera de um crente? Crer, fé. Já pensou? Não, a pessoa, em vez de chamar de... Não, ele é um descrente. Não, irmãos. É a primeira palavra que o mundo olha para nós ali. Deve ser crente. Às vezes ou é positivo ou é negativo, né? Se for negativo. Mas enfim, deixa isso para lá. Mas a pessoa fala ali vai um crente. Por quê, irmãos? O mundo espera que a gente crê. E na Bíblia também, nós somos vistos como o povo da fé. Nós somos crentes. Fala para o teu irmão, nós somos crentes. Fala para aí, crente crê. Crente crê, irmãos. E crê o quê? Crê em qualquer coisa ou não? Crê na Bíblia. Esse é o nosso estilo de vida. Nunca mais você vai pensar mais que fé é uma ferramentazinha que está lá na gaveta, que quando você tiver um sufoco, você tira ela, tira poeirada e vai e usa. Não. E às vezes é por isso que a nossa fé não funciona. A gente resolve usar ela só quando o bicho está pegando. Não, irmãos. Pratique fé todo dia. Que quando vier um desafio, você já está afiado. Sua ferramenta da fé, se você pensar como ferramenta, já está afiada. Amém, irmãos? A fé não é um recurso. Eu estou sufoco, eu estou com dívida, eu estou com pressão, vou usar a fé. Não, irmão. Isso quando lembra, né? Pior é isso também. Ou seja, irmãos, a fé, ela envolve toda a nossa vida. Desde quando você recebeu Cristo, até você ser arrebatado. Aí depois, né? Vamos viver pela fé? Não, mano. Depois não vamos viver pela fé mais não. Acabou. Nós vamos ver Cristo. Nós vamos estar, a nossa fé vai ser consumada. Fato estabelecido. A recompensa da nossa fé. Você se alegra por isso? Aleluia. Irmãos, a fé, irmãos, envolve toda a nossa vida. A fé te salvou. Só te lembrando isso. Lembra disso? E a fé também, irmãos, nos mantém salvos. Isso é muito importante. A fé te salvou e a fé nos mantém salvos. E olha só que diz lá em João 5:4. 1 João, melhor dizendo. 1 João 5, verso 4. Acharam? Amém? Diz assim, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa. Ou seja, pela fé, irmãos, você vence o mundo. Fala para o teu irmão, pela fé você vai vencer. Pela fé, irmãos. A fé te salvou, a fé te mantém salvo e a fé faz você vencer nesse mundo. Ou seja, a fé está envolvida, irmãos, em toda a nossa vida. E a fé te faz mais que vencedores sobre doença, enfermidade e miséria. A fé, irmãos, ela está em todo o tempo em nossa vida. A Bíblia tem muito a falar sobre fé. Então nós devemos, irmãos, como eu estou querendo te mostrar como que a fé, a nossa fé é preciosa. Se ela é preciosa, então nós devemos ter alguns cuidados. Nós devemos ter devemos ter zelo pela nossa fé. E um dos primeiros cuidados e zelos que nós devemos ter pela nossa fé é que nós precisamos permanecer na fé. Não precisa abrir não, mas olha só o que diz em 1 Coríntios 13, verso 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Mas eu quero ficar somente com a primeira parte. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Você prestou atenção que a fé está em primeiro lugar? Aqui? E está certo.
sabia que está certo? Não foi coincidência, não. Porque, olha só, aí, para você receber o amor de Cristo, primeiro você precisou ter fé. Você recebeu Jesus Cristo. Você foi justificado. Você creu na pregação do Evangelho. Você teve fé no sacrifício de Cristo. E quando você recebeu o sacrifício de Cristo, você pôde ser a habitação do Espírito Santo de Deus. E como você pôde ser a habitação do Espírito Santo de Deus, Deus pôde derramar amor no seu coração. A fé é primeiro lugar. Se não tiver fé, irmãos, acabou tudo. Puf. Não existe mais evangelho. Não existe. E a esperança, André? A esperança é que nós aguardamos, a bendita esperança de sermos levados, arrebatados desse lugar, desse mundo. Amém, irmãos? E envolve outras coisas também, mas não vamos falar sobre isso. Então, mas olha só que o apóstolo Paulo falou. Agora, pois, permanecem a fé. Irmãos, a fé tem que permanecer. Fala para o irmão, nossa fé precisa permanecer. Irmãos, e permanecer na fé é uma decisão todos os dias. Não é verdade? Todos os dias você vai ter motivos para não crer. Ou é só eu? Todos os dias você vai ter oportunidade, infelizmente, de ouvir coisas contrárias àquilo que você crê. Ou às vezes até mesmo de ver coisas contrárias daquilo que você vê, que se você crê. Todos os dias, então nós precisamos permanecer na fé. Ou seja, nos manter. Aquilo que recebemos, não abrimos mão, irmão. Fala, teu irmão, não abre mão da tua fé. Não podemos abrir mão, irmãos. O Paulo, olha só um conselho que Paulo disse para Timóteo. Conservando a fé e a boa consciência. Irmãos, precisamos conservar a nossa fé. Para você conservar, o que você tem que fazer? Você tem que o quê? Cuidar, zelar. Olha como que é importante nós ter tão cuidado com a nossa fé. Nós precisamos conservar a nossa fé. E nós vamos ver por que é tão importante nós fazermos isso. E nós precisamos também, irmão, fortificar a nossa fé. O que é fortificar, André? É tornar mais forte. A fé que você recebeu, ela pode crescer, ela pode aumentar, ela pode ficar mais forte. Mas depende de mim, depende de você. Ou melhor, depende de mim e depende de você. Para sua fé crescer, você precisa fazer a tua parte. O apóstolo Paulo diz assim, vigiai, estáis firmes na fé. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Isso aqui é o que, irmãos? É uma ordem. Eu me fortaleço, você se fortalece. Até mesmo nesse momento de culto aqui, você pode estar se fortalecendo ou não. Como, André? Se você estiver dando crédito, você está fortalecendo a tua fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. E nós estamos pregando a palavra de Cristo. É uma responsabilidade individual, irmãos. Irmãos, por mais que os ministros, por mais que pessoas preguem, por mais que você ouve pessoas, pregações, mas a responsabilidade de fortalecer, de permanecer, de fortificar a nossa fé é uma responsabilidade pessoal. Ninguém tem como fazer isso por você. O teu irmão, ele pode te dar uma força, pode te dar uma ajudinha. O teu pastor pode te dar uma ajuda. Teu líder também. E se tiver precisando, amém, irmãos. Pode vir. Mas você, uma hora, você vai ter que caminhar com as tuas pernas. Você tem que fazer a tua parte. É uma responsabilidade tua. Eu não tenho como fazer por você e você não tem como fazer por mim. Você sabe por quê, irmãos? O que acontece, André, se eu não fizer a minha parte? Aí é onde começa o perigo. Fala, teu irmão, a fé pode ser enfraquecida. Irmãos, labuta, desafio da vida, frustrações, decepções, algo que você criou expectativa e não aconteceu. E aí?
Se você não vigiar, isso pode enfraquecer tua fé. Você começa a pensar assim, rapaz, eu pensei que estava crendo, mas na verdade não estava crendo não. Na verdade é porque você já não estava crendo desde o começo, mas... Mas nós podemos, irmãos, hoje estar num patamar de fé e amanhã estar em outro patamar mais baixo. E se a gente não fizer algo, a gente vai descer mais ainda. E se a gente não fizer, vai descer mais ainda. E a Bíblia fala, irmãos, de um exemplo. A Bíblia fala de João Batista. Olha só, 1 João 21, 29. Ele viu Jesus chegando lá, ele estava batizando pessoas lá, ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele falou com convicção. Não sei se vocês já prestaram atenção, já leram, eu creio que todos já leram. Ele falou com convicção, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele falou com fé, com convicção. Ele batizou Jesus, ele nem queria batizar Jesus. Ele falou, Jesus, eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? E Jesus falou, não. Deixe que se cumpra as Escrituras. E ele batizou Jesus. Ele reconheceu que Jesus era o Salvador, que era o Messias. Mas a labuta da vida pegou ele. Ele foi parar na prisão. E ele foi e mandou um recado para Jesus através de seus discípulos. Pergunta lá a Jesus se ele é mesmo o Messias ou se nós devemos esperar por outro. Irmãos, existe muita coisa boa, por mais que não, mas existe muita coisa boa que a gente aprende com o João. Primeiro que por mais que você seja um grande homem de Deus, você pode ser atingido. Não existe super crente. Não existe o super crente da fé. Não existe, irmão. Uma hora, se você não vigiar, você pode enfraquecer na fé. Não quer dizer que você está abrindo mão de tudo, mas em determinadas áreas você pode começar a se enfraquecer. Mas eu gosto da resposta de Jesus. Sabia que Jesus não caiu de pau nele? Rapaz, você não disse que eu era, agora não está duvidando? Que às vezes a gente, depois que recebe essa palavra da fé, a gente cai de pau no outros crentes, né? Ih, fulano não tem fé. Quem que fez o remo que não fez isso, hein? Não, irmão, não faz isso não. Fala para o irmão, não faz isso não. Aprende com Jesus. Irmãos, olha só. E Jesus poderia ter sido um pouquinho duro com ele, se ele quisesse, porque ele era um referencial. Mas Jesus não fez isso. Ele falou, olha, fala para o João lá, que os leprosos estão sendo limpos, os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, é pregado o evangelho aos pobres. Olha só a resposta de Jesus para João. E tem mais. E depois que eles saíram, Jesus ficou falando bem de João. Falou, olha, entre nascido de mulher, não tem maior do que João. A gente aprende muito com o nosso mestre Jesus, né? Jesus não ficou falando mal dele aí. Estava crendo, agora não está crendo mais. Não, irmãos. Isso me ensina, sabe o que, irmãos? Que Deus tem paciência. Comigo e com você. Sabia? Deus tem paciência. Fala, Deus tem paciência comigo? Falei, então eu vou ter paciência com meu irmão. Aleluia, aleluia. Irmão, sabe qual é outro perigo que nós corremos? Se nós não cuidar da nossa fé, eu posso deixar de crer no que um dia foi tão verdade para mim. Até esse exemplo de João Batista também se encaixa aqui. Olha só o que diz em Hebreus 12, 2, verso 1. Hebreus 2, verso 1. Olha só, portanto, convém nos atentar com mais diligência,
para as coisas que já temos ouvido, para que tempo algum nos desviemos delas. Prestou atenção no final? Desviemos delas, ou seja, nós podemos nos desviar do que nós de um dia cremos. Olha o perigo. Mas o grande perigo é esse outro que eu vou falar agora. A fé, irmãos, ela pode ser completamente perdida. Aqui é triste demais. 1 Timóteo 1,19. Lembra que nós lemos lá em cima? Só que eu não li a segunda parte. Vamos ler a segunda parte agora? 1 Timóteo 1,19. 1 Timóteo 1,19. Diz assim: conservando a fé e a boa consciência. É o que o apóstolo Paulo deu o conselho para Timóteo. Rejeitando, fizeram o naufrágio da fé. O apóstolo Paulo está falando assim, olha, alguns que deveriam conservar a fé e a boa consciência, eles rejeitaram, eles não conservaram a fé e a boa consciência. O que é esse negócio de boa consciência? Vou abrir um leque. Irmãos, quando você recebeu Cristo, a sua consciência foi restaurada. O que quer dizer isso? Eu vou te falar o contrário disso para você entender o certo. Quando você estava lá no mundo, tanto faz como tanto fez, a sua consciência não doía. Não é verdade? Tanto faz como tanto fez. Quanto mais aquele que não teve uma boa disciplina. Porque a consciência, nossa consciência estava completamente corrompida. Nós não éramos capazes de discernir e fazer entre o certo e o errado. E o certo e o errado para o mundo é tudo normal. Mas quando você recebeu Cristo, a tua consciência foi restaurada. O que quer dizer isso? Que quando você fizer o errado, pode ter certeza, você vai saber que está fazendo errado. É assim. Quando você pode até dizer que não está errando, mas a tua consciência está dizendo, você está errado. E quando você fizer certo, você também vai saber que está certo. Isso é ter uma boa consciência. Você ter discernimento quando está certo e quando está errado. Mas olha só, você também pode rejeitar isso, como o apóstolo Paulo falou. Você pode não conservar a boa consciência e começar a oscilar entre o certo e o errado. Você já está acertando o errado, já está aceitando o errado como algo certo, como algo comum na tua vida. E o apóstolo Paulo falou, olha, essas pessoas, eles não conservaram a fé, não conservaram a boa consciência, eles rejeitaram e fizeram o quê? Naufrágio. Naufragaram na fé. Morreram na fé. Entrou no mar adentro e... Foi. Não deu nem tempo para o pastor puxar. Nós corremos esse risco? Corremos, irmão. Vou falar de outra maneira. Nós podemos recuar, retroceder na fé. Lembra o versículo que nós lemos aqui? Eu li um, mas não li o restante. Olha só, Hebreus 10, 38. Mas o meu justo viverá pela fé. Fala, eu vivo pela fé. Vou colocar todo esse versículo na primeira pessoa para isso ficar bem firme em nós. Fala, eu vivo pela fé. Se eu retroceder, Deus não se agrada de mim. É forte, Brasil, né? Que às vezes a gente lê isso aqui, parece que está lendo para outro. Não, lê para você mesmo. O justo viverá, a nossa vida está na fé. E Deus fala, olha, se o justo retroceder, minha alma não tem prazer nele. Não tem. Quando o Espírito Santo começou a falar isso aqui, eu fiz um paralelo. Eu falei, olha, Deus tem paciência com aquele que está meio capenga, que deu uma esfriada. Mas com aquele que retrocede, ele não tem prazer. Lembra que está lá escrito Apocalipse, ficaram de fora os covardes? Aqueles covardes ali é quem abriu mão da fé, irmão. Pessoa covarde, esse negócio de evangelho eu não quero mais não. Abriu mão. Ele se acovardou. Ele recuou naquilo que ele cria. Ele abriu mão do evangelho. Vou ler novamente, o meu justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, minha alma não se comprar nele. Irmão, se eu retroceder na fé, Deus não se agrada de mim mais. Acabou. E isso é para mim e é para você também.
Deus não tem prazer, fala para o irmão, Deus não tem prazer no covarde. Se ele vê você, irmão, meio desanimado, ele vai usar pessoas, vai usar teu pastor, vai usar líder, para te renovar, para te animar. Mas se você abandonar ele, se você abrir mão do que você crê, é complicado. E a pergunta é, o que leva um crente a enfraquecer na fé? O que leva um crente a deixar de crer na palavra? Abrir mão do que ele um dia creu? O que leva um crente até mesmo chegar ao ponto de perder completamente a fé? Isso é possível, nós mostramos. Eu quero falar responder com três palavras: imprudência, preguiça e acomodismo. Dá glória aí, crente. Isso aqui é para mim e para você. Imprudência, preguiça e acomodismo. Se você deixar essas três coisinhas aqui te vencer, ela vai afetar a tua fé. Se você for imprudente, tanto faz como tanto fez. Se for preguiça, indica livros, fala, pastor, leia livro. Leia Em Busca de Timóteo. Jesus vai vir e o crente não lia o Busca de Timóteo. Como é, pastor? Leva 5 anos para ler um livro de 40 páginas. Preguiça. André, eu não tenho hábito de ler. Aprenda a ter hábito, irmão. Muda o hábito. Eu já dei meu testemunho aqui uma vez, não dei? Eu não vou usar aquele termo que eu usei daquela vez, não. Quem ouviu falar, ouviu, não volto nada. Não, mas eu era um péssimo leitor. Eu detestava história. Como você passava? As professoras sempre gostavam de mim. Irmão. Ele era aquele aluno que não fazia bagunça. Não? Sempre gostava, sempre me dava dá um pontinho para ele. Aquela professora boazinha. Eu não... Só tristeza, né? Misericórdia. Irmãos, eu não lembro, sério, eu não lembro um livro de história que eu li na minha vida. Eu não gostava. Quem me libertou disso foi o Evangelho. Até chegar a ponto que eu li um livro de 1000 páginas. Glória a Deus. E eu comprei um que tem mais de 1000, acho que tem 5000, sei lá. Vou ler, irmão. Irmão, hábito pode falar para o irmão, hábito vai ser mudado. Irmãos, não deixe que sua fé enfraqueça, você esfrie na fé por causa de preguiça, irmão. Não deixa. Você vai enfraquecer na fé, você vai viver uma fé capenga, irmãos, por causa de preguiça. Ou então acomodismo, a pessoa se acomoda. Tá bom isso aqui. Não tá bom não, irmão. Fala pro irmão, não tá bom não, tem que melhorar. Tem que melhorar, irmão. A pessoa se acomoda com aquela vidinha mais ou menos, empurrando com a barriga, com aquela fé, quase capenga, quase morrendo, morre, não morre. A pessoa tá com a cara, o pastor puxa, aí a pessoa vai e levanta. A pessoa vai de novo, o pastor puxa de novo, hein? Irmãos, uma hora você vai e vai voltar, irmão. Sabe que tem pessoas que viveu tanto tempo assim, capenga espiritualmente, com a fé, uma hora está lá embaixo, outra lá em cima. E teve uma vez que ele foi para baixo e não voltou mais, irmão. Não voltou mais. Olha que o texto que nós lemos, convém-nos atentar com mais diligência. Olha a palavra diligência aqui. Para as coisas que já temos ouvido, não é aquilo que você ouviu, não, não é aquilo que você nunca ouviu, não, é ter mais diligência com aquilo que você tem ouvido. Ou seja, ouvir de novo, de novo. Até quando, André? Até Jesus voltar.
Porque até Jesus voltar, nós vamos estar nesse mundo. E nesse mundo nós vamos ter as aflições. E as aflições vão vir para roubar a nossa fé. Olha só o que diz em Filipenses 3:1. Filipenses 3, verso 1. Quanto mais, irmãos meus, alegre-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. E é segurança para vocês. O apóstolo Paulo estava escrevendo algo novo para eles, irmão? Não, irmão. Olha só o que ele disse: escrever para vocês as mesmas coisas. Rapaz, mas que apóstolo chato. Ele falou na epístola passada para andar em unidade. Agora ele falou de novo. Eu falo, mas é segurança. É segurança, irmãos. E o apóstolo, e ele ainda falava, ó, não é cansativo para mim fazer isso não. Paulo não tinha medo do povo não, né, pastor? Paulo era macho. É o zelo, irmão. Sabia que isso é o zelo? Zelo. O zelo, irmão, quando você tem zelo por Deus e pelas pessoas, o zelo te consome. Você não aceita o diabo pegar um jovem, uma pessoa daqui e destruir e jogar lá para o mundo. Você não fica feliz com isso. Isso te dói. Isso te incomoda. Uma pessoa que estava louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, daqui a pouco aquela pessoa está toda destruída. Isso te dói, o zelo. E às vezes o zelo pode vir forte e alguém ter que falar uma palavra forte para aquela pessoa. Para ver se tenta não deixar que algo se destrua mais ainda na vida daquela pessoa. O zelo, ele pode fazer isso. Irmãos, a falta de leitura, junto com congregar irregular, é igual a fé fraca. Se você não tem comunhão com a palavra, se você vive uma vida irregularmente na igreja, não congrega direito, qual o resultado disso, André? O resultado é fé fraca. Porque olha só, a labuta que eu enfrento, você também enfrenta. Na verdade, às vezes eu me admiro, como que alguns crentes ainda estão vivos? E às vezes eu me admiro, falo, rapaz, eu acho que será que o negócio só pega para mim? Como que ele está vivendo? Ou seja, eu sei a labuta que você enfrenta, porque eu também enfrento. Então, se eu viver irregularmente, se eu não prestar atenção na palavra, eu sei o que esse mundo, o que a circunstância vai fazer comigo. O nível de fé, irmãos, que eu vivo, o nível de fé que você vive, é igual o valor e a honra que você dá à palavra de Deus. Não tem o valor e a honra que você dá à palavra, é igual ao nível de fé que você está vivendo. Você quer que isso melhore? Melhore o nível de fé, o nível de prioridade, de honra e valor que você dá à palavra. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? O inimigo, Satanás, juntamente com o mundo, ele está de olho na nossa fé. Irmãos, eu estudando a Bíblia, uma vez eu cheguei à seguinte conclusão. Não se espante com o que eu vou falar, não. Ouça tudo, depois você entende o que eu estou falando. O diabo, ele não está tão preocupado assim como os crentes, de fazer o crente pecar. Que isso, André? Não. O pecado é apenas um meio para ele conseguir atingir o coração do crente. O objetivo verdadeiramente dele é tirar, roubar a tua fé. Porque ainda que você venha a transgredir, pecar contra o Senhor, você tem o perdão em Cristo. Mas uma vez que ele roubar a tua fé, acabou. Então o grande objetivo dele não é levar o crente simplesmente a pecar, não. É roubar a fé.
Só que ele usa o pecado, ele usa coisas ilícitas para atingir a nossa fé. Ele vai usar todos os meios ilícitos no seu trabalho, no seu dia a dia, para roubar a tua fé. Você sabe o que a Bíblia diz sobre aquilo, mas você insiste. E quando você sabe que a Bíblia diz que não existe fé na palavra, não existe uma base para aquela situação na tua vida, na palavra, então aquilo ali vai matando a semente da palavra no teu coração. Mas olha só, mas ele não usa também somente as coisas ilícitas, mas coisas lícitas também. O mais estranho é isso. Se você prestar bem atenção, o mundo, irmãos, e Satanás, juntamente com o mundo, ele parece um complô contra a nossa fé. Ou eles tentam nos colocar naquela posição assim de você viver ansioso, preocupado, apavorado, assustado. Já prestou atenção nisso? Que o mundo tenta nos levar para essa área. Ou tenta para levar para na outra área. Rapaz, você pode conseguir alguma coisa na vida com seus próprios esforços. O mundo está aprendendo e está querendo nos ensinar a viver uma vida sem fé em Deus. Com coisas lícitas. Já viu que pessoas falam assim, não, rapaz, o que eu tenho foi meu braço que conquistou. Sim, você trabalhou, eu creio nisso. Isso é lícito você trabalhar, é lícito eu trabalhar. Mas aonde Deus está envolvido nisso? Vou dar um outro exemplo para você entender o que eu estou falando. É lícito nós procurarmos os médicos. Mas qual é a nossa vida em Cristo? É uma vida de fé. O que você faz primeiro quando você fica doente? Você pensa no médico ou pensa em Jesus? O que você pensa primeiro quando você está passando por alguma pressão? Ah, vou procurar um psicólogo, um psiquiatra. Isso é fé, irmãos? André é lícito, sim. O inimigo ficou esperto. Ele falou, rapaz, o crente já sabe que coisa ilícita ele vai ser derrotado. Então eu vou usar coisas lícitas. Ele ficou mais esperto, ele se atualizou. Ele fez um upgrade na maneira de trabalhar. Eu vou usar coisas lícitas e até religiosas. Aí mesmo que ele tem mais lucro. Eu não estou passando uma pressão aí, eu vou ouvir um coach. Deixa eu falar para você, esse coach não é evangelho. Eu não estou dizendo que eles não ensinam coisas boas, não ensinam. Coach ensina até você perdoar, sabia? Mas não existe poder do evangelho ali. Evangelho é uma outra coisa, irmão. Não estou bem, eu vou viajar, eu vou ouvir um coach, eu vou sentar, vou deitar lá na mesa, lá ouvir um psicólogo, um psiquiatra. Qual o seu estilo de vida? Pergunta ao irmão, qual o seu estilo de vida? O apóstolo Paulo, daqui a pouco eu vou ler, ele falou assim, examinai vós mesmos se estar na fé. Existe fé nesse estilo de vida, irmãos? Rapaz, eu tenho meu emprego, eu tenho meu trabalho, eu tenho meus ganhos, eu tenho meus recursos, e aí, Deus está onde? Você está confiando nos teus recursos? Você está confiando na picanha de Lula? É isso? Esses dias eu ouvi uma mulher, o Brasil vai melhorar agora, coitado, infeliz. Não estou dizendo que o Brasil não vai piorar, mas é porque ela falou isso e depois ela falou por quê? Confiando no novo governo. É isso? É nisso que está pautada a sua fé? A nossa fé? Em governo? Irmãos, com governo bom, governo ruim, irmãos, os planos de Deus na minha vida não vai mudar nada. E nem na tua não vai mudar nada, não vai alterar nada. Nós vamos continuar crescendo, avançando, ganhando alma, nós vamos construir, porque nós não vivemos baseado na fé natural desse mundo, nas coisas desse mundo. Nosso estilo de vida é fé na palavra de Deus.
André, é errado usar recursos desse mundo, não é. Mas isso não pode substituir o seu estilo de vida, que é fé. Tudo que nós fazemos precisa ter fé envolvido. A fé precisa estar presente, até mesmo você tendo a habilidade de fazer algo, mas coloca a fé em ação, irmãos. Isso me ensina uma coisa, sabe por que fé, estilo de vida de fé, agrada tanto a Deus? É porque quando você decide crer em Deus, você se torna dependente dEle. Eu me movo, eu ajo por Ele, no nome dEle. Eu dependo dEle. E o mundo quer nos ensinar a viver sem Deus. Porque se o crente aprender a viver sem fé, não, o que eu tenho é com meus recursos, é com o meu salário, é com o meu trabalho. Se eu estou doente, eu compro remédio. O crente ficou assim agora. Não, nós não somos desse tipo de povo. Esse estilo de vida não condiz com aquilo que nós cremos. O que tu faz, mãe, quando teu filho fica doente? Ah, André, 192, é 192? É? Não quis nem responder na condenação. Ou então, vai lá, meu filho, toma remédio, nem sabe o que é remédio, vai lá, toma um remédio lá, meu filho, tem uma maleta de remédio. Para que você tem tanto remédio em casa, irmão? A não ser se você é dependente, tem pessoas que realmente tem uma vida que ele tem que tomar os seus remédios. Mas se você não tem uma pessoa que é dependente de remédios, para que você tem tanto remédio em casa? Ah, André, e se meu filho ficar doente? E vai ficar. Você já está crendo, não, deixa o remédio aqui, né? Meu filho vai ficar com dor, então já tem o remédio aqui. Pô, toma, meu filho. Você já está crendo que ele vai ficar doente. Que isso, André? Eu não estou dizendo que você não... Olha, não, preste atenção, não vai botar a palavra na minha boca que eu não preguei. Eu estou dizendo que o crente não pode tomar remédio. Eu estou dizendo que você não precisa viver assim. Amém. Se seu filho ficar doente, você pega essa mão santa e ora por ele em nome de Jesus. Amém. E repreende aquele mal, irmãos. É muito interessante. Crente, como eu falei, crente às vezes aqui na igreja fala que é curado. Não, eu sou curado, sou curado, sou curado, sou curado. Mas aí depois de uma hora ele vai falar o que crê, né? Aí fala, pai, uma hora eu me aposento dessa doença. Ele creu em quê, irmãos? Irmãos, uma hora tu vai falar. Fala teu irmão, incomode um pouquinho, uma hora tu vai falar o que você crê. Uma hora tu vai falar, pai. Não, uma hora eu me aposento dessa doença. Ué, rapaz, você já pegou ela para si, já está fazendo até planos com ela. Preste bem atenção. Ah, André, eu estou fazendo um seguro de invalidez. Você é inválido? Você está crendo para viver inválido? Como diz o apóstolo Paulo, examinai vós mesmo se está na fé. E eu não vou te examinar, não. Você mesmo se examina. Fala teu irmão, você mesmo se examina. Achei o versículo. 2 Coríntios 13, verso 5. Que diz assim: examinai vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis... Quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, fala teu irmão, Jesus Cristo está aí. Jesus Cristo está aí. Você não sabe, você esqueceu? O que você pensa, o que você faz, qual é a nossa atitude quando você está diante de uma dívida, de algo que você está vendo que você não vai ter dinheiro para pagar? Ah, eu vou pegar o cheque especial. Eu vou dizer uma coisa, aquele cheque não é especial. De especial ele não tem nada. Quantos aqui concordam comigo? Só que os bancários, eles já sabem, então ele tem que botar um nome assim que te empolga, cheque especial.
André, você está dizendo que eu nunca posso usar? Não, irmão, não estou dizendo que você não pode usar. Usa com juízo, com responsabilidade. Usa no máximo 10 dias. Estou te ensinando, né? Usa com 10 dias, não deixa passar de 10 dias. Por que, André? O que acontece depois do 10º dia? Não quero saber. Não quero saber. Só, não é. Vai virar especial isso aí, mas tenha atenção, rapaz, eu vou te usar, mas você não é especial. Mas e aí, irmãos, o que tu faz? E o problema é que às vezes a gente tem uma atitude louca. Não, eu tenho que resolver. Não, creia primeiro. Aí você vai se atolar mais ainda. Você devia 2, agora está devendo 4. Bem, nas contas da matemática é melhor dever o quê? 2 ou 4, irmão? Melhor dever 2, né? É melhor não dever nada, mas entre 2 e 4 é melhor dever 2, irmão. Não precisa nem ser muito espiritual para isso, né? Não precisa nem ser tão espiritual. Rapaz, a gente aprende tudo aqui nessa igreja, né? Até economia. Abençoado, seja guiado pelo Espírito, mas seja guiado também pelo bom senso. Tem cabeça, ó. Faz conta. Faz as contas. E não entre em furada. Peça, Deus, o que eu posso fazer nesse momento? Irmãos, às vezes tem momentos, às vezes a gente não sabe o que fazer. Pai, Deus, o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? Pai, eu não tenho recurso, o que eu vou fazer? Às vezes você sai qual a direção que às vezes isso funciona, irmão? Aí Deus fala assim, rapaz, o que tem que fazer? Faz nada. Quem já passou por isso? Não faz nada, e daqui a pouco vem, recurso se resolve. As coisas se resolvem de maneira que você... Rapaz, ainda bem que eu não mexi, eu quase que peguei. Eu quase que peguei aquele bicho especial, mas não é especial não. Então ainda tem isso, né? Pegar dinheiro a idiota, não, agiota. Não pega não, irmão, não faz isso não. Isso não é benção não. Primeiro que ele está te cobrando um juro, o pastor puxou, ele está te cobrando um juro ilegal. André, eu que sou crente, eu posso? Ser agiota? Você ainda pergunta para mim? André, tem que ganhar alguma coisinha, né, André? Rapaz. Se Deus me revela quem tu és, eu vou até aí. Não, irmão. Ou você empresta o irmão, ou dê, irmão. Você tem aí sobrando? Dê, irmão. Que isso, André? Ninguém dá nada, não. Aqui crente dá. Eu já ganhei, eu já recebi, eu já dei. Eu creio que outros aqui também. Nós somos um povo próspero, irmãos. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão, nós não vivemos pelos sentidos do corpo. André, eu não estou vendo nada. Fé é isso mesmo. André, eu não estou sentindo nada. Fé é isso. André, está todo mundo pegando doença. E está vindo uma nova. Você está esperando ela? Pergunta teu irmão, pergunta sério para ele, que às vezes para ele pensar mesmo. Você está esperando uma nova Covid? Não tem que já está esperando, não, está vindo uma nova aí. Rapaz, a pessoa fala até empolgado. Eu não quero ouvir você, não. Não vem falar isso comigo, não. Eu não quero saber de Covid nova, nem de velha. Você sabe que tem gente que às vezes abusa com sua língua e começa a declarar negativo. Teve um casal, tem pessoa aqui que sabe quem é, né? Agora sabe quem é. A mulher, eu falei com essa pessoa, eu tenho que ter muito cuidado para não denunciar quem foi que falou. Eu estava conversando com esse marido abençoado, ele falou, rapaz, eu e minha esposa aqui estamos separados. O que é isso que aconteceu? Não é que ela ficou com zika e eu com chikungunya. Não, eu tô com zika e ela ficou com chikungunya. Olha só. Fez piada com a doença que aconteceu? Pegou. Um ficou com zika, outro ficou com chikungunya. Brinca com tua boca, brinca, abençoado.
E pegou essa só não, pegou tudo que veio nessa leva aí de doença, ele pegou tudo. Tem crente que é guloso, né? Sai pegando tudo. Não pega isso não, abençoado. Não, tá todo mundo pegando, quer pegar a tua, pega, eu não vou pegar não. Você ainda está fazendo teste de Covid, abençoado? Não tem gente que já fez uns 1000 testes de Covid, para ter tanto teste assim, rapaz. A Kátia mesmo falou que esse dia a mulher do posto, ela estava reclamando, ela explodindo lá. Ô, gente, você vem aqui todo dia fazer teste? Todo dia, irmão. Ah, o trabalho não pediu. Eu sei que às vezes o trabalho pede, e aí é um caso diferente. Mas você não tem nenhum motivo lícito para ir, não, tem que fazer para ver se eu tô. Para ver se você tá, então você tá crendo que o vai estar positivo. E daqui a pouco tu tá com raiva. Ih, rapaz, deu positivo, deu negativo de novo. Daqui a pouco tu vai ficar com raiva que tá dando negativo. Só dá negativo. Fica tentando. O bicho já tá querendo pegar e tá tentando o bicho, Irmão, esse tipo, embora que isso é um pouco engraçado, mas esse estilo de vida prova uma vida sem fé. Não viva pelo que você crê. Nosso estilo de vida, irmãos, é pautado na palavra. O mundo pode estar de cabeça para baixo, mas para onde nós vamos olhar, irmãos? Para a palavra. Vamos ficar de pé, igreja?